Então, aqui é uma obra que eu acho muito interessante, por ser uma animação e, como eu falei, é curta, mas ao mesmo tempo tem uma profundidade muito grande, sabe? Então, ela, assim, ali no início parece meio estranha, meio divertida, né? Mas depois o clima vai ficando mais pesado e aí aquela narrativa fica mais densa e você vê os impactos daquilo ali. Então, assim, é interessante como que a produção ali conseguiu fazer de uma animação inicialmente, aparentemente bonitinha, divertida, algo também duro, uma crítica social, algo mais profundo, né? Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca e estamos começando mais um episódio do VersaCast, o podcast do Versa Pré-Vestibulares. Mais uma vez a gente está aqui para conversar com o professor Alisson. E aí, Alisson, tudo bem? Bom, beleza, e aí, pessoal? A gente está aqui analisando mais uma obra do Pazzum, com a matriz de referência de 2026. A obra de hoje, A Abuela Grilo. Bora nessa. É isso, né? Assim, a gente está falando de uma obra que, agora, né, de audiovisual, a gente está falando de uma animação. Primeiro que já fica mais palatável, né? Já é uma coisa um pouco mais concreta e um pouco mais acessível. E assim, é aquilo, né? A gente até já comentou em algumas oportunidades, a matriz ela é toda interconectada, né? Então a gente não foge disso. Justamente, e aqui é mais um exemplo disso. Aqui é algo voltado para os povos originários agora da América Latina. Então a gente dá uma expandida, né, em relação à temática até agora. Justamente. Então, assim, se a gente comumente, né, fala dos povos originários, agora a gente, além dos do Brasil, a gente fala também dos da América Latina, né? Sempre bom lembrar que o Brasil também faz parte dessa América Latina, né? Assim, aqui... a obra é um audiovisual bastante legalzinho, bem assim, interessante, que leva a gente a algumas reflexões. Sim, em outras oportunidades a gente comentou que é meio cansativo, são muitas obras e tudo mais. Aqui a gente tem uma animação ali por volta de, sei lá, 10 minutos. Então ela é até um pouco menor do que aparece lá no vídeo, porque tem as letrinhas no final e tal, né? Então, não precisa ver ali aquele... O conteúdo mesmo acaba mais curto. Justamente, o conteúdo é menor. Assim, o nome da obra é literalmente, né? Se a gente for traduzir, Avó Grilo, que é uma referência, é uma retomada, na verdade, de um mito indígena, né? Que é, assim, de uma maneira resumida, é uma senhora, uma avó, que ela tem um dom que sempre que ela canta, chove. Então... É bem vibes folclores indígenas, né? Justamente, é um folclore que fala ali sobre uma espécie de mãe, de guardiã das águas e das chuvas, né? Do povo Chaco, que é de uma região, na verdade uma região, né, chamada Chaco, que é uma região ali fronteiriça entre Bolívia e Paraguai. E aí essa obra ela é produzida, inclusive, em parceria entre Bolívia e Dinamarca. Né? A Dinamarca ela aparece para ajudar no processo de produção. Legal. Essa obra ganhou alguns prêmios e tudo mais, tem uma repercussão legal, então acho que faz sentido ela ter sido escolhida. É uma obra bastante conhecida, não só no Brasil, né? Então faz de fato essa referência à América Latina, né? Mas assim, a história da obra, ela lida muito com essa ideia de questionar o fato de recursos naturais serem utilizados como mercadoria. Nossa, e aí já conversa com outras obras mais É isso. mais densas, mais robustas que a gente vai ver pela matriz. Justamente. Então, assim... Vocês, se não viram, vão ver, né? Com certeza. Mas a obra, ela explora um pouco isso. De como que essa senhora, ela vai ser... Ela tem algumas questões, ela acaba sendo meio que expulsa, sendo retirada ali da região que ela vive. Consequentemente, isso traz seca para essa região, né? Porque ela não canta mais. Chuva. E aí... Alguns empresários, algumas pessoas ricas, ao verem ela cantando e chovendo, né, ao mesmo tempo, vão perceber... Vão usar ela. Isso, vão perceber esse movimento e vão utilizar ela como um instrumento para pegar a água que ela gera e transformar isso em uma mercadoria. Então, assim...
as pessoas agora que vivem com a seca precisam comprar água caríssima que vem dessa senhora, mas através dessa empresa. Então, Nossa, mas lembra tanta obra do Ailton Krenak que vai vir aí no futuro. É isso. De fato, está interconectado. Uhum. Então, assim, falar sobre recursos naturais, tornar esses recursos naturais uma mercadoria, um commodity, a população que precisa disso acabar precisando, assim, né, como a gente brinca, vender o almoço ali para comprar a janta, né, para conseguir essa água e tal. Então, fica assim, refém mesmo, né, fica refém dessa empresa. E aí é interessante porque leva a gente a pensar sobre isso. Certas coisas são inegociáveis, certas coisas são bens dados pela natureza que, se a gente não cuidar, se a gente não proteger, é um recurso que acaba. Uhum. Então, como a Ailton Krenak fala, não vão ter várias terras para quando a gente acabar com essa, ir lá e acabar com a outra, né? O que a gente tem é essa, e a gente precisa já tem essa clareza, dessa. né? De que a água é o bem mais importante. Justamente. O mundo já sabe disso. E assim, muitas vezes a gente esquece, né? Como que uma coisa está ligada à outra. Então, assim, o fato de não chover, por si só, assim, não é o problema sozinho, mas é uma cadeia que está interligada. Né? E aí, mais uma vez, a interdisciplinaridade, não só no conteúdo na matriz, mas entre as disciplinas, né? A ecologia da biologia, a morfologia na geografia. Como é que isso vai impactar as pessoas que ocupam aquela região, como é que isso vai mexer, por exemplo, com fluxos migratórios, pessoas podem sair dali em busca de melhores condições de vida. Então, assim, você tem uma dinâmica tradicional que agora não existe mais, fome, miséria, desnutrição, tudo isso meio que está permeando, meio que está passando por dentro dessa obra. Então, aqui é uma obra que eu acho muito interessante, por ser uma animação e, como eu falei, é curta, mas ao mesmo tempo tem uma profundidade muito grande, sabe? Então ela, assim, ali no início parece meio estranha, meio divertida, né? Mas, tipo, você ri ali um pouco e tal, mas depois o clima vai ficando mais pesado e aí aquela narrativa fica mais densa e você vê os impactos daquilo ali. Então, assim, é interessante como que a produção ali conseguiu fazer de uma animação inicialmente, aparentemente bonitinha, divertida, algo também duro, uma crítica social, algo mais profundo, né? E eu acho muito interessante também que dentro dessa obra, ali mais na reta final, você vai ter a população meio que se conscientizando e voltando a ajudar a avó, né? Que simboliza justamente esse contato de novo com a água, com a terra, com a chuva, ali, né? Esse retorno, perfeito. E aí é interessante porque essa obra ela é ali de final de 2009 e 2010. Parece ser também uma clara referência ao que acontece nos anos 2000 na Bolívia, que a gente vai ter na região de Cochabamba, vai ter ali dentro dessa região um evento, né, que é conhecido como Guerra das Águas, que é uma narrativa bastante parecida. Uma empresa que conseguiu o direito com o governo de privatizar a água. Que loucura. Então... Ai, moço, não era pra ser assim, não. É isso. E assim, de uma maneira resumida, a população, obviamente, quando descobre que aquilo ali está na iminência de acontecer, que o governo permitiu aquilo, a população vai para a rua, tem uma série de manifestações, né, e tal, para demonstrar esse descontentamento da população, e a pressão é tão grande que, de fato... Que cede. O governo cede e aí a água continua sendo um bem público, né? Mas é interessante isso, algo vital, algo essencial para a nossa sobrevivência em vários aspectos, sendo visto como uma mercadoria para lucrar, literalmente isso, né? Porque é isso, uma mercadoria só é interessante a partir do momento que ela dá lucro. Então, assim, é óbvio que a água vai dar lucro, né? Todo mundo precisa disso, mas ao mesmo tempo é isso. O produto vai encarecer, o acesso que é mais facilitado vai ficar extremamente mais difícil, mais complicado. Então, é interessante também lembrar disso. Como que a população também ela tem o poder nas suas mãos.
como que ela pode, através da união... O lado político da moeda, né? Justamente, através da união, através da conexão, colocar a pressão sobre a política e falar, não, a gente não concorda com isso, a gente não foi consultado sobre isso, a gente não concorda sobre isso, a gente não quer que isso aconteça. Então, é interessante que, assim, essa história, ela é uma retomada, como a gente falou, desses mitos originários, tem toda essa carga, muitas essa crítica, várias camadas. E ainda traz essa conexão com um evento recente, né? Então, é algo de fato A gente tem muita coisa para puxar, né? Muita coisa mesmo. Tem justamente. Como puxar ali de problemas ambientais, pescar biologia e geografia, aí tem como relacionar com o ano eleitoral, no poder do povo. Tem muita coisa. Não tem como. Assim, de fato, é uma obra muito interessante, porque é isso. Ela está muito bem situada dentro do restante da matriz. Olha, e assim, não é nessa matriz, mas na matriz anterior, no país 3 da matriz anterior, tinha uma animação em relação à guerra na Síria, que era isso. Era uma animação de 3 minutos, começava super fofinho, e aí você via que o que estava fofinho, na verdade, eram bombas. É isso. E a história vai se contando. Então, animações no PAS, elas dão uma mergulhada no tema. Perfeito, acho que você já adiantou, assim, o spoiler, né? Apareceu uma animação bonitinha, um HQ. Tem 2, hein? Tem 2. Tá vendo aí? Fica de olho, porque... O negócio é mais embaixo. Com certeza não é só pra você abrir, ler, dar uma risadinha e pronto, não, né? Tem coisa ali. Tem coisa ali. Obrigada, Alisson. Valeu, Sofia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.